relato de hoje é de uma mulher que, após sofrer um grave derrame, ela saiu fora do seu corpo e foi levada para outra dimensão da vida após a morte, onde, em seu estado de consciência, ela teve uma profunda revelação. E essa revelação trouxe uma incrível transformação em sua vida, onde ela descobriu que aquilo que a religião fala literalmente não existe no outro lado da vida. Mas antes de nós assistirmos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. E hoje nós iremos ouvir a EQM de Amber. Meu nome é Amber Cavanaugh. Moro no Canadá, na ilha de Vancouver. Isso nos leva ao dia 22 de dezembro de 2021. Eu tinha 40 anos, estava no auge, adorando a vida, saindo da Covid e podendo comemorar o Natal. Passamos o dia inteiro fazendo casas de pão de gengibre e nos divertindo em família. E naquela noite, estávamos sentados no sofá, assistindo a um filme de Natal e, de repente, do nada. Eu costumava ter dores de cabeça tensionais, dores de cabeça, sensações estranhas e depois, uma dor de cabeça muito forte. Eu não conseguia abrir os olhos, o que é um tipo de dor de cabeça. E eu disse: sabem de uma coisa, pessoal? Eu não estou me sentindo bem. Eu estava preparando a ceia de Natal para cerca de 30 pessoas no dia 24 e vou para a cama. E então fui para a cama. Eram apenas 9h00, talvez. Por volta das 22h ou 22h30, mandei uma mensagem para o meu marido do quarto, pois eles ainda estavam assistindo ao filme. Eu disse: estou com uma dor de cabeça tão forte que não consigo nem enxergar direito. Pode me trazer um Tylenol? E então? E ele trouxe. Eu os tomei e pensei. Então adormeci. Acho que caí na inconsciência. A dor de cabeça era a dissecção da carótida do lado esquerdo. E quando a carótida se dissecar, é doloroso e causa uma dor de cabeça muito forte. Então, eu adormeci. Depois, minha família fez as coisas normais, fui para a cama, coisas assim. E só acordei, acho, por volta das 4h30 ou 4h40 da manhã. E acordei achando que estava sonhando e que minha cama era muito alta. O derrame foi no lado esquerdo, afetando meu lado direito. Então, aconteceu que eu consegui me empurrar para cima, sem perceber que estava completamente paralisado do lado direito. Então me levantei e, quando coloquei peso nas pernas, meu lado direito simplesmente cedeu. Eu caí no chão. E eu ainda não sabia o que estava acontecendo. Nem sequer pensei em derrame. Então, ele havia se dissecado e eu tive um derrame, que acabou sendo um derrame completo. Então, tive um AVC isquêmico, que também foi o meu AVC. E se o AVC for detectado precocemente, é possível interrompê-lo e impedir que os déficits ocorram ou revertê-los. Mas lembre-se, como eu não acordei, o derrame atingiu meus braços também, e foi completo. Então, tudo estava morto. E como eu não acordei, isso causou um derrame secundário no lobo frontal. Então, basicamente, estou perdendo 2/3 do lado esquerdo do meu cérebro agora. Então, caí no chão e não entendi o que estava acontecendo. E ainda achava que estava sonhando. E não percebi que o cérebro não diz que você está paralisado. Eu simplesmente não entendia porque não conseguia me mexer. Não conseguia fazer nada. Então pensei: só preciso ir para o sofá. Preciso ir até a sala de estar para chamar meu marido, porque eu também não conseguia falar. Não conseguia gritar, não conseguia fazer barulho. Então, tentei me puxar pelo chão e não consegui. Mas havia uma parede bem ali. Não sei por quanto tempo fiquei tentando rastejar. Parecia muito tempo, mas provavelmente foram apenas alguns minutos, e eu bati na parede 5 vezes com muita força. E meu marido se assustou quando eu caí da cama. Mas quando ele não ouviu mais nada,
Voltou a dormir. Então ele entrou e, ao mesmo tempo, acordei minha mãe porque ela morava em nossa suíte no porão. Ela ficou pensando: o que é isso? Ele entrou no quarto e tentou me pegar no colo. E ela disse: o que você está fazendo no chão? E ele tentou me levantar pelo braço. E é muito difícil levantar peso morto. E ele, tipo, o que está acontecendo? Então me colocamos no chão, acendemos a luz, andamos um pouco, olhamos para o meu rosto e ele disse: acho que você está tendo um derrame. Então, cheguei ao hospital e ainda estava completamente consciente. Eles me levaram para a triagem e estavam conversando, batendo papo e rindo. Todos os paramédicos não estavam olhando para mim nada. E havia um enfermeiro virado para outro lado, fazendo o check-in dos pacientes na sala de emergência. Ele se virou, olhou para mim e disse: o que vocês estão fazendo? Ela está claramente tendo um derrame. O que estão fazendo? Ele pegou o telefone e chamou um código de derrame. E a partir daí, tudo foi muito, muito rápido. Eu estava na tomografia em alguns minutos. Quando eu estava na tomografia, meu marido chegou. Eles viram a dissecção da carótida. Viram o derrame maciço. Eu ainda estava em meu corpo, mas estava muito... não sei. Eu estava meio desconectada um pouco. E então pude ouvi-los dizer coisas sobre o que podiam e o que não podiam fazer. Pode ser que seja permanente. É bonito. Mas eles decidirão me dar TPI, que é um medicamento para desfazer coágulos que funciona 50% das vezes e também tem uma taxa de morte instantânea muito, muito alta. E com esse medicamento, você geralmente vê melhora muito rapidamente. E não melhorou. Nada voltou. Nada. Eu não comecei a me mexer. Não tive nenhuma reação ao estímulo da dor. Não conseguia segurar meu braço. Ele estava completamente paralisado. E como não funcionou, só há outra opção, que é a cirurgia no cérebro. E eles não faziam isso no hospital da minha cidade. Por isso, precisaram me levar em um voo. Mas uma tempestade estava chegando, e o helicóptero não queria vir. E a enfermeira responsável, que era incrível, pegou o telefone e começou a gritar, dizendo que meu filho tinha que vir naquele momento, porque o médico e as enfermeiras disseram que eles precisavam vir e se despedir, porque muito provavelmente eu não conseguiria chegar ao próximo hospital. Eu podia ouvi-la gritando: não vou ver essas crianças vendo a mãe morrer no Natal. Você virá. É como uma viagem de helicóptero de 15 minutos, então você precisa vir. Finalmente, eles concordaram e o helicóptero chegou. A essa altura, eu mal estava consciente. Lembro-me das pessoas se despedindo, algumas delas. Lembro-me de meus filhos se despedindo. Lembro-me de alguns membros da minha família nesse momento. As pessoas estavam acordando, e alguém da minha família ligou para minhas outras irmãs e outros membros da família. Eles estavam vindo se despedir novamente porque eu provavelmente não iria conseguir, e eles deixaram bem claro que eu provavelmente não sobreviveria porque os danos eram muito grandes. Então, todos se despediram. Eles amarram você em todas essas coisas para o voo, porque você não pode se mover e coisas assim. E o dia estava lindo. De repente, o sol estava lindo. Era bem cedo, talvez ainda 9 saíssa. Lembro-me de ter sido levada às pressas para o helicóptero, entrando no helicóptero. E meu marido teve permissão para entrar no helicóptero. Normalmente, ninguém tem permissão. Mas, novamente, eles achavam que eu ia morrer antes de chegar lá. Por isso, não queriam que eu morresse sozinha. Entramos em um helicóptero, eles decolaram e, quando chegamos a uma certa altura, o sol entrou pela janela e atingiu meu rosto. Assim que o sol bateu em meu rosto. Então foi isso. Eu estava do outro lado. Meu corpo ainda estava se agarrando à vida e eu podia ver meu marido, podia ver meu corpo. Mas eu não tinha muito apego ao meu corpo. Era como se eu fechasse meus olhos e os abrisse e estivesse em um lindo jardim.
A grama e a água eram como nada. Nunca senti isso em toda a minha vida. Acho que perdi mais tempo sentindo meus pés na grama do que realmente tomando a decisão de voltar. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que estava ali para tomar uma decisão, e ninguém a tomaria por mim. Portanto, acho que minha experiência foi um pouco diferente da de muitas pessoas, porque não me senti muito pressionada. Tudo meio que brilhava com a luz de Deus. Há um amor que irradia de tudo, e eu também não estava sozinha. Meu guia, que eu conhecia muito bem desde que aceitei meus dons, estava lá. Eles estavam sentados em um banco. Eu me sentava com eles por um tempo e depois me levantava e andava de forma muito estranha. Acho que para algumas pessoas. Meu marido e meus filhos estavam lá. Eu não falava com eles. Mas, novamente, minha crença, mesmo antes do derrame, era de que nosso eu superior está sempre do outro lado. Eles estão sempre conectados a nós, mas também a todas as outras vidas que estamos vivendo. Vi alguns dos meus animais que haviam falecido, e, na verdade, vi um que não havia falecido, mas que, sem que eu soubesse, faleceria antes de eu sair do hospital. Minha sogra faleceu em 2011 e, ao lado, havia um grupo enorme de pessoas, dezenas e dezenas e dezenas, talvez até centenas. E eu pensei, bem, isso é estranho. Acho que não os conheço, mas então olhei e me concentrei, e todas as minhas outras vidas estavam lá para me apoiar. Mais uma vez, somos todos uma espécie de unidade. Portanto, podemos parecer separados, mas na verdade não somos. Meus guias foram muito prestativos e disseram: preciso decidir se quero ou não voltar para o mundo físico ou ficar do outro lado. E eu estava muito ciente de que esse lindo jardim, embora faça parte do outro lado, é como uma área para onde você pode ir quando ainda é humano ou está ligado a um corpo humano. E eu sabia que, se morresse, iria para um lugar diferente. Mesmo assim, eu não trocaria o jardim por nada. Outra coisa interessante, de um ponto de vista humano, é que eu parecia a melhor versão de mim mesma. Tinha 40 anos na época, mas parecia ter 25. Eu estava usando um lindo vestido branco de ilhós. Eu não tinha rugas e simplesmente não tinha leis ou peso, como um peso pesado. E não sentia dor, embora meu corpo físico ainda estivesse no helicóptero. Eu estava me agarrando à vida. Eles estavam tentando me manter viva para me levar ao próximo hospital para fazer uma cirurgia no cérebro. Mas meu guia me disse o que aconteceria com qualquer uma das opções. E quando cheguei lá, eu sabia de tudo. Eu entendia tudo. Todas as escolhas que já havia feito em minha vida faziam sentido. Tudo de que me arrependi como ser humano ou as coisas que fiz para prejudicar as pessoas faziam sentido. Não havia dúvidas. Há apenas o conhecimento absoluto de que sua vida foi planeada para aprender. Você está fazendo tudo certo. Não há julgamento. Não houve um único momento em que eu sentisse que deveria me arrepender de alguma decisão. Portanto, ter esse conhecimento e a capacidade de tirar a amnésia humana com a qual nascemos para sobreviver aqui tornou essa decisão muito mais fácil, porque eu pude me afastar um pouco. E eles me mostraram como seria a vida dos meus filhos e do meu marido se eu não voltasse. Mesmo assim, não me senti triste, porque sabia que eles teriam escolhido e planejado isso também. Eles me mostraram o que eu faria se voltasse. Eu escreveria livros e falaria para pessoas importantes sobre a dádiva que estamos dando ou que nos foi dado para aprender. Eles me mostraram que, 18 meses após o derrame, eu seria capaz de aprender o valor de uma vida inteira de pacientes para me preparar para o que estava por vir. Mas eles também me disseram que 18 meses, especialmente os primeiros 6 ou 8, seriam o período mais difícil que eu já vivi. E eu não tive uma vida nada fácil. Ponto final. Tive uma vida realmente difícil. Mas, novamente, você está um pouco distante disso.
Tipo, ok, sim, vai ser horrível. Mas, tipo, tudo é tão maravilhoso aqui, eu posso lidar com isso. Eu realmente não sabia qual seria a sensação de ficar completamente paralisada e não conseguir falar. Na época, meu corpo estava paralisado e eu não conseguia falar. Eu não conseguiria comer, beber ou ir ao banheiro, mas ainda não sentia que tinha de fazer algo de uma forma ou de outra. Eles realmente me deixaram olhar para todas as opções e tentar descobrir o que seria mais confortável para mim. Havia um pouco da energia orientadora de Deus. Eu não estava vendo Deus. Sei que muitas pessoas acham que Deus é um homem branco e velho. Na verdade, não é. Deus é mais uma energia. E outra coisa interessante foi o fato de não haver palavras. Tudo era telepático. Assim que você chegava lá, sabia que só precisava ouvir que as coisas tinham desaparecido. Parecia que eu estava lá há 50 anos. Eu sei que não estava. Foram minutos. Eu estava no helicóptero até aterrissar, chegar ao próximo hospital e então tive uma convulsão devido ao inchaço no cérebro. E meu guia disse: se você vai morrer, vai ter essa convulsão e eles vão tentar ressuscitá-la e trazê-la de volta. Você vai ficar indo e voltando um pouco. E então você realmente morreria às 12h22 do dia 23 de dezembro. Esse foi o meu período de tempo físico. Mais uma vez, eu ainda estava viva. Só que não estava mais presa ao meu corpo. Eu estava do outro lado, e quando finalmente tomei a decisão de voltar novamente, ninguém me pressionou. Eles simplesmente me mostraram meu passado, presente e futuro, com uma ou outra escolha. Decidi voltar e, no instante em que tomei a decisão, estava fora do jardim e pronto. E eu pensei: o quê? Mas eu não voltei para meu corpo. Fui para uma sala de espera, quero dizer, cheia de luz. Mas não era uma sala de espera. Era apenas uma área cheia de luz e abrangente onde eu podia me observar. Eu ainda conseguia ver minha família, mas minha alma estava novamente conectada ao meu corpo, e eu podia decidir se queria ou não estar em meu corpo durante uma convulsão, pois isso pode ser muito doloroso, e eu não queria. Então, fiquei de pé e observei. Eu podia ver meu marido. Quando a convulsão aconteceu, eu estava no hospital e comecei a espirrar. E as convulsões do tipo tônico-clônica parecem muito assustadoras e demoram muito tempo para parar. Então, observei isso acontecer. Assim que a convulsão cessa, seu corpo entra quase em estado de coma e você adormece profundamente. Foi então que voltei ao meu corpo. Eu estava na sala de espera cheia de luz e depois não estava mais. E estava totalmente em meu corpo. E foi isso. Era uma espécie de escuridão e dor, eu acho. Então, foi um jogo de espera. O médico veio e disse: nós a trouxemos aqui para fazer uma cirurgia no cérebro. Mas depois de ver a ressonância magnética, a cirurgia cerebral não vai ajudá-la. O dano é muito grande. Talvez pudéssemos entrar e retirar o coágulo sanguíneo do pequeno derrame, mas há uma grande chance, cerca de 70% ou mais, de que isso cause um derrame no outro lado do cérebro, e ela morrerá de qualquer maneira. E, milagrosamente, eu não morri nas primeiras 24 horas. Então, eles me tiraram da UTI. Nos 2 dias seguintes, o neurologista e os médicos disseram que ela era assim. Essa será sua vida. Ela precisará de cuidados contínuos. Eu estava com o catéter. Eu não conseguia comer. Estava sendo alimentada pelo nariz por um tubo e era horrível. Eu não conseguia andar. Não podia ir ao banheiro. Não podia me virar para me levantar, para não ficar com escaras. Eles foram muito realistas e disseram que eu provavelmente ficaria no hospital por um longo tempo, tentando fazer uma reabilitação ou me transferindo para um centro de reabilitação para tentar conseguir alguma coisa. Mas muito provavelmente essa será a vida dela para sempre. E então, hora após hora,
Comecei a chocá-los e acho que no dia 27 de dezembro andei pela primeira vez. Fui ao banheiro. Ir ao outro lado. Gostaria de dizer que esse foi o momento mais emocionante da minha vida, porque nunca me senti tão tranquila, tão maravilhosa, tão fundamentada ou tão pertencente. Só quero que as pessoas saibam que nós podemos escolher. Podemos escolher o que aprendemos e viemos aqui para aprender. Do outro lado, tudo é amor. Não há mais nada. Então, na minha opinião e no que eu vi, não há inferno, nem punição, nem julgamento. Portanto, a única coisa que acontece lá é o amor. Viemos aqui para experimentar tudo mais. Portanto, a razão pela qual estamos aqui é para aprender. Seu eu humano não escolhe. Ele é escolhido antes de você vir para cá. E nós podemos escolher exatamente como aprendemos e como vivenciamos nossas vidas. O aprendizado e onde nos concentramos. Esse aprendizado é o que nos faz seguir em frente. Portanto, não se trata de punição. Não é, você sabe, Deus ou seus guias do outro lado dizendo: "Ah, aqui está, tome isso, você não presta. Divirta-se tentando passar por isso." Não, são seus guias. Deus e todos que você ama dizendo que sabemos que você é forte o suficiente para passar por essa vida. Vamos caminhar ao seu lado enquanto você aprende essas lições. Se você ignorar as lições, eles continuarão a jogá-las em você. Eles tentarão se concentrar em quais são as lições. É por isso que estamos aqui. Estamos aqui para aprender. Estamos tão familiarizados com o amor em nossos olhos, olhando para o céu, como se estivéssemos todos caindo. Quando eu vi nossa ascensão,